Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos aqui ao canal Alvorada Espiritual. Vamos hoje dar continuidade ao nosso estudo do livro que é o Espiritismo, que é a introdução para todos aqueles que querem aprender mais profundamente sobre o Espiritismo. E antes de irmos para o estudo de hoje, vou pedindo para vocês se inscreverem aqui no canal, ativar o sininho para receber todas as notificações quando tiver vídeo novo e deixar aquele like para estar ajudando o canal a trazer conteúdos para vocês. Os médios e os feiticeiros. Visitante. Desde o instante em que a mediunidade consiste em se colocar em comunicação com as forças ocultas, parece-me que médiuns e feiticeiros são mais ou menos sinônimos. Ou Allan Kardec, houve em todas as épocas médiuns naturais e inconscientes, que, só porque produziam fenômenos insólitos e incompreendidos, foram qualificados de feiticeiros e acusados de pactuarem com o diabo. Ocorreu mesmo com a maioria dos sábios, que possuíam conhecimentos acima do vulgar. A ignorância exagerou seu poder e eles mesmos frequentemente abusaram da credulidade pública, explorando-a. Daí a justa reprovação de que foram objeto. Basta comparar o poder atribuído aos feiticeiros e a faculdade dos verdadeiros médiuns para estabelecer-lhes a diferença. Mas a maioria dos críticos não se dão a esse trabalho. O Espiritismo, longe de ressuscitar a feitiçaria, a destruiu para sempre, despojando-a do seu pretenso poder sobrenatural, de suas fórmulas de seus livros de magia, amuletos e talismãs, reduzindo os fenômenos possíveis ao seu justo valor, sem sair das leis naturais. A semelhança que certas pessoas pretendem estabelecer provém do erro em que se encontram de que os espíritos estão às ordens dos médiuns. Repugna a sua razão crer que possa depender de alguém, fazer vir a sua vontade e chamado o espírito de tal ou tal personagem mais ou menos ilustre. Nisso estão perfeitamente com a verdade. E se antes de atirar pedra ao espiritismo tivessem se dado ao trabalho de dele se inteirar, saberiam que ele diz positivamente que os espíritos não estão ao capricho de ninguém, e que ninguém pode, à vontade, fazê-los vir a contragosto, do que se segue que os médiuns não são feiticeiros. Visitante. Desse modo, todos os efeitos que certos médiuns acreditados obtêm, à vontade e em público, não seria, segundo vós, senão hipocrisia? Allan Kardec. Eu não o digo de um modo absoluto. Tais fenômenos não são impossíveis, porque há espíritos inferiores que podem se prestar a essas espécies de coisas, e que nelas se divertem, talvez tendo já feito em suas vidas o trabalho dos prestidigitadores e também médiuns especialmente propensos a esse gênero de manifestações. Mas o mais vulgar bom senso repele a ideia de que os espíritos, embora pouco elevados, venham fazer exibições para divertir os curiosos. A obtenção desses fenômenos à vontade, e sobretudo em público, é sempre suspeita. Nesse caso, a mediunidade e a prestidigitação se tocam tão de perto que frequentemente é bem difícil distingui-las. Antes de ver nisso a ação dos espíritos, é preciso minuciosas observações e levar em conta seja o caráter e os antecedentes do médium, seja de uma multidão de circunstâncias, que só um estudo aprofundado da teoria dos fenômenos espíritas pode levar a apreciar. Anote-se que esse gênero de mediunidade, quando mediunidade há, é limitado à produção do mesmo fenômeno, com algumas variantes, ou que não é de natureza a dissipar as dúvidas.
Um desinteresse absoluto seria aí a melhor garantia de sinceridade. Qualquer que seja a realidade desses fenômenos, como efeitos medianímicos, eles têm como bom resultado dar notoriedade à ideia espírita. A controvérsia que se estabelece a esse propósito provoca em muitas pessoas um estudo mais aprofundado. Não é certo que é necessário ir buscar aí instruções sérias de espiritismo, nem a filosofia da doutrina, mas é um meio de forçar a atenção dos indiferentes e obrigar os mais recalcitrantes a falarem deles. Então, essa passagem do Evangelho, do Livro dos Espíritas, do livro O que é o Espiritismo, nos fala, né, naquela época, aqueles que tinham um poder um pouquinho mais elevado do que outras pessoas se julgavam sabedores de tudo, se julgavam pessoas conhecedoras de toda a verdade, de um prestígio que na realidade eles não tinham, né? Então naquela época era muito difícil, né, para fazer essa distinção entre os médiuns, os verdadeiros médiuns, né, e aqueles, né, que eram realmente os feiticeiros, né, que nada tinha a ver com mediunidade, né? Então, Allan Kardec ele tenta passar isso através dessas explicações de uma forma que fizesse com que nós entendêssemos que ninguém detém para si a faculdade mediúnica, porque todos a têm. Mas existem aqueles em que a faculdade mediúnica está adormecida, né? Não acordou, não despertou ainda. E existem aqueles que a faculdade mediúnica despertou de uma tal forma que, se ele não buscar o conhecimento, ao invés de ajudar, vai atrapalhar, né? Mas é uma forma dele buscar conhecer aquilo e poder tá trabalhando, né? Para não só ele entender para benefício próprio, mas também para benefício dos nossos irmãos, né? Aliás, é isso que o nosso Mestre Jesus, ele sempre nos ensina, né? A olhar pelos nossos irmãos, porque nós nos melhoramos quando nós estamos auxiliando o irmão, estamos dando-lhe algum conselho, passando algum ensinamento que nós já recebemos. É aí que nós estamos provando para nós mesmos, né, que nós aprendemos alguma lição, né? Então esse foi o estudo de hoje e vou aguardar vocês no nosso próximo vídeo com mais estudos sobre o livro O que é o Espiritismo. Que a paz de Jesus esteja com vocês, que Deus abençoe vocês e suas famílias, os seus lares, estejam sempre com a iluminação de Deus e de Jesus com vocês, fortalecendo a cada instante. Um forte abraço, fiquem todos bem, que assim seja.